Eu não sei como você chegou hoje aqui. Se você veio só mais um dia cultuar, porque é quarta-feira, é culto de oração. Se você veio buscar uma bênção, nós já ouvimos testemunhos, como Jesus tem prosperado, como Jesus tem feito milagres nas orações de quarta-feira. E eu quero pedir para vocês, como a pastora falou, não olhem para mim. Eu não tenho nada para oferecer. Eu sou pó. Mas o dono da palavra, quando a pastora me chamou, eu falei, meu Deus, eu acabei de sair do hospital, pastora. Falei, como que eu vou pregar? E na hora o Espírito Santo falou comigo, sentado no sofá, meu filho de frente comigo, falou assim, eu já te dei a palavra. E eu fiquei, não, Deus, mas eu não estudei, eu não aprofundei, eu só peguei aquilo que o Senhor me deu, assim, anotei e falei, é sobre isso, mas eu não estudei. E o Senhor novamente falou no meu coração, eu já te dei a palavra. Então eu quero ler aqui com os irmãos, o versículo base é Romanos 5, do 4 ao 5, mas eu quero ler do 1 ao 8. Romanos 5, do 1 ao 8. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé e esta graça na qual estamos firmados, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Por Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser pelo bom alguém se anime a morrer? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Quando eu falei para o Senhor que eu não tinha a palavra e Ele falou, eu falei para o Senhor que era perseverança. Quantas vezes nós estamos buscando em Deus, nós estamos orando por algo, nós estamos passando dificuldades financeiras, emocionais, tantas coisas, e o Senhor fala para a gente, a minha graça te basta. E quando eu falei muito para o Senhor, isso o Senhor falou, persevera, ainda não é o tempo. E eu comecei, Senhor, como assim perseverar? É tanta luta. Você olha para um lado, está uma tribulação, você olha para o outro, o mundo está desmoronando. Se você for para frente, tem um buraco que você vai cair. E o Senhor fala, eu te seguro, eu estou aqui. Você não confia? Como o pastor falou, ele confia, ele sabe no que ele crê. E eu falei, Deus, me perdoa. Porque eu tenho olhado o tamanho da montanha e não tenho conseguido falar para ela, sai daqui, montanha. A minha fé estava menor do que um grão de mostarda. Porque um grão de mostarda, você consegue fazer a montanha sair do lugar. E eu comecei ali, dentro do meu quarto, falar com Deus. E eu falei, Jesus, eu não dou conta mais. Está difícil aqui, está difícil ali. Eu não tive nem palavras para falar para os meus pastores, ora por mim. Eu falava, Deus, o Senhor está falando comigo, o Senhor está me mostrando em sonhos. Eu falei, então me ajuda. E o Senhor falava, perseverança. Persevera. Persevera. E quando eu li esse texto, eu olhei e falei, Senhor, é isso. Nós temos que ser perseverantes. E aí eu me lembro aqui agora daquela mãe que orou, né, nos pés do Senhor. Ana chorou pedindo um filho. Quantos anos Ana se derramava e nada acontecia? Mas ela não desistiu, ela perseverou.
até o dia que não tinha mais palavras para sair da sua boca. E aí o Senhor falou, é agora. Então, às vezes, o seu milagre, às vezes o que você está pedindo, você está olhando, como a pastora falou, no mundo espiritual já está acontecendo, você só não está contemplando com os olhos. Mas peça para o Senhor, fala assim, Senhor, abre meus olhos espirituais. Abre. Você tem medo de ver alguma coisa? Né? Porque tem pessoas que não gostam de ver o mundo espiritual, porque o mundo espiritual você não vai ver só coisa boa. Você vai ver o lado bom e o lado ruim. Você vai ver Satanás lutando contra, você vai ver as potestades, porque o Senhor vai abrir os seus olhos. Mas o Senhor também fala, eu sou o dono da promessa. E eu cumpro promessa. Então, pede para o Senhor, tira o medo, tira tudo. Tira, porque um dia o Senhor falou aqui, ó, uma pastora aqui pregando. Esqueci o nome da pastora. Lá, pastor. Não. A tia dela. A pastora Silma. Que o Senhor estava tirando. O Senhor já tinha usado ela na casa da minha pastora para falar que estava tirando todo o medo. Mas ainda tinha um restinho. E na última vez que ela veio pregar aqui, ela falou, hoje acaba. E hoje eu não tenho mais medo. Se o Senhor falar assim, olha, eu vou te recolher hoje. Porque com meu pai foi assim. O Senhor me avisou 5 anos antes que ia recolher o meu pai. E eu orei. E eu falei, Jesus, não deixa ele morrer sem salvação. E graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, ele morreu salvo. Então hoje eu confio, eu falo, Senhor, se for a minha hora, eu estou preparada. Mesmo se eu não casar, né, pastora? Mesmo que, né, não aconteça. Hoje eu entendi que não é por isso que eu sirvo ao Senhor. Não é para ter uma casa, que é o que eu busco, um carro, um esposo, ter alguém para trilhar o caminho do Senhor. Mas eu já tenho, eu tenho o principal. E se o Senhor fizer na minha vida, amém. Se ele não fizer, como o pastor falou, amém. Como a pastora falou, né? Se ele fizer, Deus. Se ele não fizer, Deus. Não, foi o pastor. E é sobre isso. É sobre isso. Então, nós temos que olhar para Jesus, não somente nos nossos momentos bons e falar, Jesus, eu estou aqui te louvando, obrigada, eu venho aqui na casa do Senhor, eu vou cantar. Aí chega em casa, está uma tribulação, você já esquece tudo que você fez aqui dentro. Lá dentro do seu lar, você destrói tudo. É uma palavra errada, é uma resposta errada, é uma criança, é o que for. Um bichinho. Tem hora que eu saio daqui, eu falo, Snoopy, não pula em mim. Que ele tem as unhas, ele rasga a roupa da gente. Mas eu falo, Jesus, eu não vou perder a bênção, porque eu estou aprendendo. Eu estou trilhando. E o Senhor, ele é assim com a gente. Ele vai nos mostrando por onde a gente tem que ir. Mas muitas vezes a gente tapa o ouvido e fala, não, Jesus, aqui é mais difícil. Deixa eu ir por aqui que é mais fácil. Mas é aquela situação. A porta larga sempre vai ser mais fácil. O estreito, o apertado, aquilo que você vai tirar da sua comodidade, vai tirar você do seu momento ali de tranquilidade. É isso que vai te elevar aonde o Senhor quer que você chegue. É isso que vai te tirar do comodismo para estar ajudando, para estar fazendo, seja aqui na igreja, seja no seu trabalho, seja na rua, aonde quer que você vá. É com uma vizinha. Às vezes sua vizinha do lado está precisando de uma palavra e você fica com medo, fica com receio, mas eu não conheço ela direito. A gente não pode, a gente precisa tirar todo esse medo. A gente precisa perseverar. E eu quero ler mais um pedacinho aqui em Tiago. Tiago, deixa eu ver aqui. Tiago 1:12. Que ele diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aqui a gente vai passar luta, a gente vai passar tribulação. Tem hora que você vai olhar assim e falar, meu Deus, mas eu sou tão fiel.
eu prego, eu falo, eu louvo, eu tenho uma vida de santidade, eu busco. E por que está vindo tudo isso? Porque ele está falando aqui, ó. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança. Nós temos que perseverar de todos os lados. É em casa, é na igreja, é no serviço, é na rua. Às vezes você está lá dentro de um comércio, comprando alguma coisa, fazendo uma compra, vem um enviado lá do cão para perturbar a sua cabeça. Aí você vai brigar? Vai? Não. Você é cristã. Você vai olhar e falar, ô, meu amado, minha amada, desculpa aí, eu não sei o que foi que eu te fiz, mas vou orar pela sua vida. E se não tiver jeito de sair, vira as costas e sai, porque Satanás, ele é artimanha para te fazer perder o que você vai ganhar. Quando sua bênção está perto de chegar, ele começa a enviar um daqui, um dali, um de lá. Segunda-feira no PG, a gente estava conversando sobre o meu esposo, né? E eu vou falar. Eu falei para o Senhor, Senhor, eu não quero mais. Eu não quero. Mas se for a tua vontade, no seu tempo vai acontecer. E tem uma semana que tem um me mandando mensagem daqui, o outro me mandando mensagem dali, o outro me mandando mensagem dali, e eu só vou bloqueando. Eu falei, Jesus, eu estou para fazer a tua obra. Quem quiser me conhecer, vai ter que vir aqui. Então, eu não abro mão de Deus hoje, a experiência que o Senhor tem me dado, que eu tenho buscado, que eu tenho feito. A pastora Edna me lembrou do projeto de vida no começo do ano. E eu falei para o Senhor que eu queria casar, que eu queria uma casa, que eu queria um carro. E aí, depois de maio, eu falei assim, Jesus, eu só quero ser cheia do Senhor. De maio até dezembro, eu falei, Senhor, eu só quero ser cheia do Senhor. Eu só quero ser cheia do Senhor. Os primeiros meses eu pedi algo. Mas depois eu falei, Senhor, só me alinha com a tua vontade. Eu quero ser cheia do Senhor. Fui viajar. Quem é daqui sabe, porque o pastor quase me deu as contas da igreja. E eu falei assim, calma, pastora, meu irmão, agora eu chego. Quando ele melhorou, aí eu fui passear. Fiquei quase 2 meses fora. E quando eu chego, Deus conhece o meu coração. Ele conhece o coração de cada um aqui. E o Senhor me surpreendeu, porque o pastor tinha falado para mim, você perdeu a consagração. Você não vai ser consagrada diaconisa. Só o ano que vem agora. Eu falei, amém, pastor. Eu falei, amém. Deus, ainda está lá a mensagem, Deus sabe tudo. Só isso, não foi, pastor? Eu falei, Deus sabe tudo. E quando eu cheguei aqui, eu acho que 1 mês e pouquinho, o pastor falou, ó, começa a orar e jejuar, porque domingo sua vida vai mudar. E eu falei, meu Deus. Aí a gente é meio carne, né? Eu falei, será que alguém chegou no pastor falando que quer casar comigo, quer namorar, né? Aí depois o Senhor falou, não é isso. Aí eu falei assim, amém, Jesus. O Senhor sabe, o Senhor sabe. E quando o pastor, no final do culto, me chamou e falou que era para me consagrar, eu não acreditei. Porque o Senhor conhece o desejo do meu coração. Quando eu estava lá no sul e o pastor falou, filha, você perdeu a consagração, eu chorei. Mas eu chorei e falei, Senhor, como que eu ia? Eu sei que eu confio no Senhor, meu irmão não ia morrer. Por mais que os médicos falaram que ele não ia aguentar a cirurgia, que ele ia morrer, que quem quisesse ver ele vivo tinha que vir, e a família em peso foi ver meu irmão. Eu falei, Deus, eu ainda confio no Senhor, porque o Senhor ainda tem salvação para o meu irmão. Porque o meu irmão, ele é cristão. Mas ele é de umas outras denominações aí, que não convém eu falar o nome. Mas eu falo para o Senhor abrir muitos olhos dele e da esposa. Porque eles estão aprendendo algumas coisas diferentes, porque eu prego para eles, eu falo para eles. E a minha cunhada está tendo uma visão diferente. Ela está entendendo que não é só o homem que pode. Ela também tem livre acesso a Jesus, ao céu, ao trono, de orar e pedir e clamar, e repreender e expulsar demônios. Então, eu creio, porque eu já vi os dois em outra igreja. Mas eu nunca falei isso para eles, porque isso é eu com Deus.
Então, eu falei para o Senhor, obrigada, Deus, o Senhor sabe, é tudo no seu tempo. E se não for agora, amém. O ano que vem, vou me preparar mais ainda. Vou orar, vou ler. Perseverança. Eu não desisti. Eu podia ter falado, não foi agora, não vai ser mais, né? Vai que chega lá na frente, eu faço alguma coisa errada, e o Senhor fala, vixe, perdeu de novo. Só no outro ano. Só no outro ano. E eu descansei o meu coração. Então é isso que o Senhor fala pra gente. A gente precisa descansar o coração da gente. É difícil? É. Eu sou prova viva. Porque eu sou, meu Deus, eu acho que eu falo por 300, eu me preocupo por 500, fico com ansiedade lá em cima, querendo resolver tudo, querendo fazer tudo. E o Senhor fala, calma, persevera, não desanima. E nós temos que ser assim. Nós temos que ser confiantes. Porque nós não viemos aqui toda quarta, todo domingo, quando tem alguma coisa na igreja, só para estar aqui, ouvir louvor, ouvir uma pregação. Não. A gente vem aqui para aprender. Aprender de Deus, aprender a ser perseverante. Para a gente ser aprovado. Nós não podemos deixar as tribulações, o cansaço. Hoje, quando a pastora falou que eu ia pregar, eu falei assim, não, pastora. Eu saí do hospital. Aí eu dobrei, aí o meu filho ainda falou assim, mãe, você vai pregar nem que for sentada. Põe um banquinho lá, uma cadeira, você vai fazer sentada. Aí eu falei assim, Deus, se é eu mesmo, o Senhor vai me sustentar lá em cima. Eu tomei injeção, que eu tô com dor na coluna. Eu passei muito mal hoje no serviço. E eu achei que eu ia ficar travada. Mas eu tomei a injeção. Não vou dizer que assim, uau, melhorei. Não, eu tava com dor. Mas eu falei pro Senhor que a hora que eu subisse dali pra cá, ó, era Ele aqui, não era eu. E eu posso falar que eu não tô sentindo mais nada. E eu não vou sentir mais nada. Porque eu falei pro Senhor que eu pertenço a Ele. Então, se Ele quiser hoje, a partir de agora, eu não sentir mais nada, do mesmo jeito que quando eu sair daqui, eu descer, eu não tiver mais nada, Ele faz. Porque Ele é o dono da minha vida. Eu não dei só um cômodo da minha casa e falei, esses outros 4 aqui o Senhor não mexe, não. Eu falei para Ele, Senhor, é a minha vida completa. É a sala, o quarto, a cozinha, o banheiro, a lavanderia, o quintal, a rua por onde eu ando, o trabalho é onde eu trabalho. Todo dia eu falo, Jesus, Espírito Santo, vamos comigo. Porque para aguentar lá, só o Senhor junto comigo. E é isso. E aí você vai vendo, você vai perseverando. Ontem aconteceu uma situação, e eu creio que foi até por isso que o Senhor colocou isso no meu coração, que ontem eu não levantei da máquina de costura e falei assim, tô indo embora, pode acertar minhas contas? Porque o Senhor falou para mim, sou eu que te coloquei aqui. Porque eu estava mandando mensagem para todo mundo na hora que aconteceu, falando assim, tá precisando? Tá precisando, mandei até para a Lohanda, pastora. Tá precisando? Vou ficar mais aqui não. E o Senhor, só que aí eu falei assim, Senhor, mas contudo, o Senhor que está no controle da minha vida, eu não vou fazer nada sem sua direção. E o Senhor falou, eu que estou na direção, você vai continuar aí. E hoje aconteceu de novo. E eu falei, não, Senhor. Eu falei, Jesus, só que hoje não foi da boca do patrão, hoje foi as funcionárias. Eu falei, não, Deus, não deixa eu ouvir. E eu já sentindo dor, eu falei, Senhor, não deixa eu ouvir, porque eu não dou conta mais. Mas se é o Senhor que me quer aqui, me ajuda a vencer isso. É perseverar, é ficar até o momento que o Senhor falar, agora chega. Mas é perseverar. Então a luta, você pode estar passando uma luta, até você olha assim e fala, nossa, é uma dificuldade, tá difícil, mas Jesus vai dar importância para isso, ele dá importância. É um filho que não obedece, que responde, é um filho que você não sabe por onde que ele anda, é um marido, é uma mãe, é um pai, é um irmão, uma irmã. Deus cuida, persevera. Eu tenho perseverado por parentes meus, por amigos. E quando eu fui para o Sul, eu fiquei feliz, porque algumas pessoas que eu orei faz tempo estão na igreja. Porque a gente
planta sementinha aqui, mas é outro que colhe. E eu fiquei feliz de ver, de voltar na minha antiga igreja, de estar lá comemorando 50 anos com eles, e de ver pessoas que foram até mim procurar oração e hoje está dentro da igreja. É muito bom. E olha que naquele tempo eu nem era nada, que hoje eu falo assim, Jesus, o Senhor que me capacitou. Mas naquele tempo as pessoas já viam algo em mim, que às vezes nem eu mesma acreditava, mas eu nunca deixei de alguém chegar e pedir uma oração e eu falar, não oro por você. Porque o dono da bênção não sou eu. O dono da bênção é Jesus. É Ele. É Ele. Então, assim, que Deus possa cuidar do coração de vocês, colocar perseverança mais e mais, por mais difícil que seja. Eu não sei qual a tribulação ou qual a bênção que vocês estão buscando, que não chegou ainda. Mas creia, assim como Daniel orou 21 dias e o Senhor falou que no primeiro dia ele foi responder, e os demônios, as potestades atrapalharam, precisaram lutar aí mais 20 dias para ele receber a bênção, assim somos nós. Às vezes o seu não vai ser 21 dias, vai ser 40 anos, né? Vai ser 20. Ou pode ser que você chegou aqui com o seu coração tão quebrantado que o Senhor falou assim, não, a minha filha precisa disso hoje. Não dá para esperar mais. Ela já está esperando tanto tempo buscando, sem desistir, orando naquele quarto, orando naquela sala, naquela área, orando naquele banheiro. Você olha assim e fala assim, eu vou deixar as lágrimas descer junto com a água. O Senhor tem visto. Ele tem visto. E Ele tem visto cada lágrima que caiu. Você acha que você não está sendo ouvida, mas Ele está trabalhando no silêncio. Ele está trabalhando no secreto dEle. Porque o silêncio de Deus também é resposta. Às vezes a gente quer ouvir uma resposta assim, Senhor, fala comigo, não sei o quê. E o Senhor está, eu estou quietinho aqui trabalhando. Como a irmã Michele falou, não põe a mão aonde eu estou trabalhando. Continua orando, continua perseverando, continua cuidando, porque o Senhor é no momento dele. Para você pode levar 10 anos, para Ele um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Você pode sair hoje daqui e amanhã quando você acordar, a sua história está toda mudada. Porque Ele é Deus. É uma dívida, Ele é o dono do ouro e da prata. A sua fé é pouca para crer que Ele pode pagar essa dívida? Fala para Ele, Senhor, a Tua palavra diz que como um grão de mostarda, eu não sei de onde vai vir o dinheiro, mas eu preciso pagar essa dívida. O Senhor sabe, o Senhor conhece. Então é isso, irmãos. Que Deus fale mais ao coração de vocês. Eu quero agradecer essa oportunidade. E nunca esqueça desses 2 versículos, porque nós precisamos perseverar. Perseverar para conquistar os céus. Porque sem perseverança, a gente não vai conquistar. Porque muitos perseveram, a tribulação vem, mas desistem. E o Senhor só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Amém?